Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma meditação semanal. Que a graça de Deus esteja sobre você. Antes de começarmos a nossa meditação, peço que curta, comente e compartilhe para nos ajudar. E se você quiser receber todas as meditações toda semana, se inscreva no canal Roberto Enzo Basílio e ative o sininho das notificações. Ficaremos muito felizes com a sua presença. Quarta-feira, 12 de agosto de 2026. Mais um culto em agradecimento a Deus por tudo que Ele nos faz. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, queremos te agradecer nesse momento a oportunidade deste culto, Senhor. Te pedimos, Senhor, que esteja dirigindo, que esteja à frente de cada ato praticado aqui, Senhor. Obrigada, Senhor, pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Sou grato, Senhor, por todas as provações que me fazem crescer em Ti, para Te servir. Sou grato, Senhor, quando as provas vêm mudar o meu viver, me transformar. Mas é difícil te entregar todo o meu ser e confiar que as tuas mãos estão comigo a me amparar. Eu logo quero agir por mim, e a voz de Deus assim eu deixo de ouvir. Senhor, pelas lutas do meu viver, pelas provas que eu venha ter que suportar. Sou grato, Senhor, pois afinal eu sei vitória me dará e te darei louvor. A minha vida eu te entreguei, se cumpre em mim o plano teu, pois ao teu lado, ó Senhor, eu quero andar. Provas, não mais eu quero agir por mim, e a tua voz assim, meu Deus, eu quero ouvir. A minha vida eu te entreguei, se cumpre em mim o plano teu, pois ao teu lado, ó Senhor, eu quero andar. E quando vierem as grandes provas, não mais eu quero agir por mim, e a tua
Leitura bíblica que se encontra em Mateus 20:16, que diz assim: Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Oração de iluminação. Senhor Deus, amado Pai, estamos, Senhor, preparados para ouvir a Tua palavra, Senhor. Abre os nossos corações, os nossos entendimentos, para que possamos ouvir e praticá-la, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. A parábola dos trabalhadores da vinha está dentre os ensinos mais desafiadores de Jesus. À primeira vista, ela parece tratar apenas da remuneração de trabalhadores contratados em horários diferentes. Entretanto, o Senhor conduz seus ouvintes a uma reflexão muito mais profunda. O centro da narrativa não está no valor pago, mas no caráter do dono da vinha e na maneira como seus servos compreendem a graça. A afirmação de Jesus em Mateus 20:16 rompe a lógica humana da comparação, do mérito e da competição. No reino de Deus, o valor do serviço não é medido pelo tempo de atuação, pela visibilidade da tarefa ou pelo reconhecimento recebido. Tudo começa com o chamado gracioso de Deus e permanece sustentado por sua bondade. Essa parábola também ilumina a nossa vida cristã em diferentes momentos da caminhada. Podemos ser tentados a comparar nossa dedicação com a de outras pessoas, esperando que Deus distribua suas bênçãos segundo critérios de desempenho. Contudo, o Evangelho nos lembra que fomos chamados para servir, porque Deus foi misericordioso conosco. A ética cristã nasce justamente dessa experiência da graça. Quem compreende que tudo recebeu do Senhor, aprende a servir com alegria, humildade e fidelidade, sem transformar o serviço cristão em motivo de disputa ou vaidade. O primeiro aspecto destacado pela parábola é que todos os trabalhadores chegaram à vinha porque foram chamados pelo proprietário. Nenhum deles conquistou esse lugar por direito próprio. Até mesmo aqueles que permaneceram ociosos durante quase todo o dia foram convidados a participar da obra. Essa iniciativa pertence exclusivamente ao Senhor da vinha. Da mesma forma, nossa participação na obra de Deus começa sempre com sua graça, como ensina Efésios 2:10. Somos criados em Cristo para as boas obras que Deus preparou antecipadamente. O serviço cristão, portanto, não é um meio de conquistar o favor divino, mas uma resposta agradecida ao favor já recebido. Quando essa verdade é esquecida, o coração passa a enxergar o ministério como um espaço para acumular méritos ou buscar reconhecimento. A pessoa começa a medir seu valor pelo cargo que ocupa, pelo tempo de atuação ou pela quantidade de responsabilidades assumidas. Entretanto, Jesus desloca completamente essa perspectiva. O privilégio não está em receber maior recompensa que os outros, mas em ser acolhido para trabalhar na vinha do Senhor. Quem serve com gratidão encontra alegria na própria oportunidade de cooperar com Deus. Essa postura produz uma ética marcada pela humildade, fortalece o testemunho cristão e impede que o serviço da igreja seja contaminado pelo orgulho ou pela busca de prestígio.
Os trabalhadores que começaram a jornada logo pela manhã imaginaram que receberiam mais que os demais. Quando perceberam que todos receberam o mesmo pagamento, deixaram de olhar para a bondade do Senhor da vinha e passaram a olhar para o que os outros haviam recebido. A comparação roubou-lhes a alegria e transformou a gratidão em murmuração. O problema não estava na generosidade do proprietário, mas na expectativa criada por um coração que passou a medir a justiça segundo interesses pessoais. Jesus revela que muitas vezes o maior obstáculo ao serviço fiel não é o esforço exigido pela obra, mas a dificuldade de alegrar-se com a graça concedida ao próximo. Em Filipenses 2:3, o apóstolo Paulo orienta: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A humildade rompe a lógica da comparação e abre espaço para a verdadeira comunhão. Essa mesma tentação pode surgir em nossa caminhada cristã. Podemos comparar responsabilidades, dons, oportunidades ou reconhecimento recebido na igreja, esquecendo que Deus distribui sua graça com perfeita sabedoria. Quando o serviço passa a depender da aprovação das pessoas, a frustração torna-se inevitável. Porém, quem compreende que tudo o que possui é resultado da misericórdia divina, encontra liberdade para servir com sinceridade, sem competir ou disputar espaço. A alegria deixa de estar na posição ocupada e passa a estar na fidelidade ao chamado recebido. Assim, a ética cristã floresce como fruto da graça, produzindo um testemunho marcado pela humildade, pela gratidão e pela disposição de celebrar também as bênçãos concedidas aos irmãos. A parábola termina mostrando que o Senhor da vinha permanece livre para agir com bondade segundo a sua própria vontade. Essa conclusão convida toda a comunidade dos discípulos a abandonar qualquer espírito de competição e a reconhecer que todos vivem da mesma graça. Na igreja, ninguém serve para ocupar uma posição superior aos demais, mas para contribuir com aquilo que Deus confiou a cada um. É exatamente esse o ensino de 1 Pedro 4:10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Os dons existem para promover algo superior ao prestígio pessoal. Eles vêm para edificar o corpo de Cristo. Quando essa verdade é compreendida, o serviço deixa de ser uma busca por reconhecimento e torna-se expressão concreta do amor de Deus entre os irmãos. Uma igreja que vive dessa maneira oferece um testemunho convincente ao mundo. Em uma sociedade frequentemente marcada pela competição, pela busca de status e pela valorização do mérito individual, a comunidade cristã revela um caminho diferente. Cada pessoa coloca seus dons a serviço do próximo, celebra o crescimento dos irmãos e reconhece que toda boa obra procede da graça do Senhor. Essa postura fortalece a comunhão, amplia a solidariedade e torna visível o Evangelho nas relações cotidianas da igreja. Servir sem medir recompensas não significa desvalorizar o esforço, mas compreender que a maior recompensa já foi recebida: pertencer ao Senhor da vinha e participar pela sua graça da obra que ele continua realizando no mundo. Ao concluir essa parábola,
Jesus nos convida a olhar menos para aquilo que recebemos e mais para aquele que nos chamou. O dono da vinha permanece o mesmo, justo, bondoso e generoso. Sua graça não pode ser medida por critérios humanos, pois ela sempre excede aquilo que julgamos merecer. Quando compreendemos essa verdade, o serviço cristão deixa de ser um caminho para conquistar reconhecimento e passa a ser uma resposta alegre ao amor que Deus demonstrou primeiro. Ao longo dessa meditação, vimos que o chamado para servir é um privilégio concedido pela graça, que a comparação enfraquece a alegria do discípulo e que a igreja testemunha o evangelho quando seus membros colocam os dons a serviço uns dos outros com humildade. Essa ética não nasce do esforço para parecer melhor que alguém, mas do coração transformado pela misericórdia de Deus. Quem vive da graça aprende a servir sem calcular vantagens, sem alimentar rivalidades e sem esperar recompensas proporcionais ao seu trabalho. Durante essa semana, vale a pena fazer um exame sincero da própria caminhada. Temos servido ao Senhor por gratidão ou em busca de reconhecimento? Conseguimos alegrar-nos quando Deus abençoa outras pessoas, mesmo que seus dons ou oportunidades sejam diferentes dos nossos? Permanecer na vinha já é um grande presente, pois ali encontramos comunhão com Cristo e participamos da obra que Ele realiza no mundo. Que essa certeza fortaleça a nossa disposição para servir com fidelidade, alegria e humildade, refletindo em nossas relações o amor que primeiro recebemos do Senhor. Que Deus fortaleça seu coração para servi-lo com alegria, permanecer fiel ao chamado recebido e testemunhar a graça de Cristo em todos os lugares. Tenha uma semana abençoada e de paz. Amém. Jesus nos chamando, chama por ti, por mim. Eis, bate a porta, paciente esperando, bate por ti, por mim. A porta, paciente esperando, e chama pecador, vem, porque esperamos, Jesus nos convida, chama por ti. Desprezemos a graça da vida dada por ti, por mim. Ó, vem, sim, vem, não te demores, vem já. Bate a porta,
Jesus nos mostrado, sempre por ti e por mim, pois libertou-me do triste pecado, Marte por ti e por mim. Ó, vem, se vem, não te demores, vem já. Eis, bate a porta, paciente esperando, e chama pecador, vem. Convidamos toda a igreja a unir-se em intercessão, agradecendo a Deus pelo privilégio de participar de sua obra e pedindo um coração humilde para servir sem comparações, rivalidades ou desejo de reconhecimento. Lembremos-nos também dos aniversariantes, dando graças pela vida que o Senhor lhes concede e rogando que continuem firmes em sua caminhada cristã. Apresente seus pedidos de oração por meio das mídias da igreja ou, se preferir, coloque-os diante de Deus em pensamento, confiando que Ele conhece cada necessidade. Que o Senhor fortaleça a nossa comunhão, faça crescer em nós a alegria de servir e nos conduza a testemunhar sua graça com fidelidade em todos os dias. Oremos. Pai amado, nosso Deus, graças te rendemos por tantas bênçãos recebidas. A principal delas, Senhor, é o convite que nos fizeste para trabalhar na sua vinha, através do sangue de Cristo que nos purificou de todos os pecados. Obrigado, Senhor, por tão grande bênção, obrigado por tão grande privilégio. Que cada um de nós saiba reconhecer isso e entregar seus dons e talentos ao teu serviço. Te agradecemos também a vida dos aniversariantes e que eles estejam, Senhor, dentro desse espírito de entrega, de perseverar no teu caminho, de trabalhar na tua obra. Abençoa-nos, ó Deus, também naquilo que necessitamos, que o Senhor conhece, que o Senhor sabe, que a tua mão mantenedora sempre tem cuidado de nós. Mas elevamos, Senhor, o clamor dos teus filhos e filhas por aquilo que lhes falta nesse momento, quer seja material, quer seja moral, espiritual, quer seja nas suas relações de trabalho, de família, nas suas relações comunitárias, na igreja, quer seja na saúde, Senhor, aqueles que estão doentes, precisando do teu amparo, aqueles que estão enlutados, que perderam alguém querido, que precisam do teu conforto. Ó Pai, estende a tua mão a cada um. Ajuda-os, Senhor. Ajuda-os a restituir em seus corações a alegria e a força de permanecer em ti. Abençoe, Senhor, aqueles que estão procurando emprego ou mudar de emprego, que desejam novas relações trabalhistas, ambientes mais saudáveis. Ajuda-os nas famílias, nas suas comunidades, que cada um, Senhor, seja um instrumento teu onde estiver. Tudo isso nós te pedimos agradecidos, no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
você a conhecer mais do nosso trabalho de evangelismo e os projetos sociais, e também a nos ajudar através do Pix da nossa igreja, que é o CNPJ, anota aí, 44 707 271 1000 contra 57. E se você se perguntar aonde eu encontro essa igreja, nós estamos localizados na Rua José Pires, número 71, no centro de Atibaia. Esperamos por você!